galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Acompanha aí comigo, meu companheiro, ó. Se liga só. Hoje a gente vai trabalhar um assunto muito importante, que é a coesão e a coerência textual, para que você possa trabalhar aí na sua prova de redação. Lembrando que é um assunto tão importante para a prova de redação quanto para a prova de interpretação. Você tem de entender o que é coesão e coerência, essa é a verdade. A base é a mesma, até mesmo porque a redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Então, os conceitos são os mesmos. Se você estava, por exemplo, estudando para fazer uma prova de interpretação e viu esses assuntos, que bom, porque é a mesma coisa. Então, se liga só. Agora, a gente vai trabalhar isso dentro do texto e vamos fazer alguns exercícios para que você possa perceber como vai construir isso e como você vai identificar até mesmo, talvez, numa prova, ok? Então, vamos lá, ó. Coesão textual. Um texto é um conjunto de parágrafos formados por conjuntos de frases, formadas por conjuntos de orações, formadas por conjuntos de palavras. Detalhe, é muito importante frisar que o parágrafo, ele é sim maior que a frase, e que a frase, em seu sentido, é sim maior que uma oração. Afinal de contas, a frase é qualquer enunciado que possua sentido completo. E a oração, por exemplo, ela pode sequer possuir um sentido completo. Pode ser uma oração subordinada, que depende da principal ainda para poder fazer sentido. Ou seja, sequer pode ser considerada uma frase. Então, é menor que uma frase. E aí nós temos as palavras, que até podem ser menores ainda. A gente pode analisar o morfema. O que a gente mostra com isso? A gente mostra que se o objetivo é o texto, antes de chegar a esse texto, nós passamos por uma análise gramatical e que tende a ter também um processo de análise sintática, para que a gente chegue aqui, ó, ao texto, beleza? Então, a conexão entre essas partes de um texto formam a coesão textual. Na verdade, a palavra texto vem de testum, né? Tecido. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Ó. A palavra texto vem do latim testum, que indicava tecido. Assim, a coesão constitui as conexões entre os fios do tecido ou entre as informações, de modo a garantir que o texto pareça um conjunto harmônico. Dizemos que um texto está sem coesão quando suas ideias não estão claramente relacionadas. Então, daí talvez não dê para perceber, mas de perto você percebe que o tecido ele é entrelaçado. Então, é mais ou menos isso daqui, ó. Tecido é isso, ó, né? Então, estes pontinhos aqui, ó, estes pontinhos de conexão entre as linhas do tecido ou entre as linhas do texto é o que chamamos de coesão. Coesão é a ligação de uma parte à outra, tem a ver com a estrutura. Aí estes espacinhos aqui em branco, né? Essas lacuninhas aqui, são o que chamamos de entrelinhas, que você acaba preenchendo com o seu conhecimento de mundo. Tem um pouco mais a ver com a questão da interpretação, com a própria questão da coerência. É óbvio que o texto, quando a gente fala de coesão, a gente fala de estrutura. Quando a gente fala de coerência, a gente fala de sentido. E pegando uma escala de importância, de relevância, a coerência é mais importante que a coesão. O entendimento do texto é mais importante que sua estrutura. Mas, como o objetivo é uma prova, a gente tem de perceber que a coesão sempre vai trabalhar em prol da coerência. Então, um texto coeso tende a ser um texto coerente. E um texto não coeso tende a ser um texto
não coerente. É óbvio que existem particularidades. É possível ter um texto coeso e não coerente, assim como também é possível ter um texto não coeso e este texto ainda assim ser coerente. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente. Eu coloco assim, ó. Eu não simpatizo com Clara. Ponto. Ela é bonita, simpática e sempre me ajuda. Aí, nesse momento, você vai perceber que em relação à estrutura, em relação à coesão, está tranquilo. Eu não simpatizo com a Clara. Ela é bonita. Quem é bonita? É a Clara. Então, tá tudo ok. Então, todas essas adjetivações que a gente vai fazer aqui, essas atribuições, essas caracterizações são pertinentes a ela, que no final das contas é a Clara, então a gente consegue perceber a conexão. Mas observem como não faz sentido. Porque, para a gente poder analisar, pensa na seguinte afirmação: eu não simpatizo com a Clara. Ora, se eu não simpatizo é porque ela apresenta aspectos negativos. E logo na sequência do texto, a gente só coloca aspectos positivos. Ela é bonita, ela é simpática. Até aí você poderia pensar, é uma outra mulher falando da mulher, então de repente tem uma rixa entre as duas, uma já namorou o namorado da outra, pode ser recalque. Beleza, só que caramba, sempre me ajuda? Então é recalque demais, não é? Não faz o menor sentido. Eu tenho que simpatizar com essa pessoa. Caramba, ela é bonita, ela é simpática, ela sempre me ajuda. Então não faz o menor sentido eu não simpatizar com a Clara. Então, este texto aqui, ele é coeso, mas ele não é coerente. Agora, se eu botar assim, ó, areia, brisa, suave, coqueiros, sei lá. Tá bom. Areia, brisa suave, coqueiros. Isso aqui pode não ter uma ligação. Então você vai perceber que não está coeso. Mas faz você pensar em algo maior. Areia, brisa suave, coqueiros. Eu até posso colocar aqui, ó, mar. Isso vai fazer você pensar em algo maior. Vai fazer você pensar em praia. Por quê? Porque estas palavras, elas fazem parte de um campo semântico que nos remetem a algo maior, que é, no final das contas, a praia. Então, você consegue perceber a ligação de sentido que elas têm. Mas elas não estão ligadas por conectivos. Então, não tem coesão. Mas, já que você consegue entender a mensagem que está sendo dita aqui, esse texto é coerente. Então, eu só mostrei isso aqui para vocês, para que vocês possam perceber que é sim possível um texto ser coeso e não ser coerente. É uma falha. Assim como é possível um texto não ser coeso e ser coerente. No final das contas, no nosso dia a dia, no cotidiano, é muito mais importante ser entendido. Transmitiu a mensagem? Então tá ok. Já dizia o Bechara, tanto faz. Agora, na prova do concurso público, o objetivo é ser coeso e coerente sempre, ok? Então, para isso, vamos trabalhar aqui agora alguns pequenos exemplos. Então, acompanha aí comigo. Ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Os alunos chegaram cedo, mas a porta da sala estava fechada. Decidiram então passar na secretaria a fim de descobrir o que aconteceu. No caminho, os discentes encontraram a diretora, a qual lhes disse que o professor estava doente. Então, gente,
Dentro daquilo que nós chamamos de coesão, é muito comum a gente trabalhar a coesão referencial e a coesão sequencial. A coesão referencial, ela é basicamente trabalhada pelo pronome. Pode ser que a gente trabalhe também com substantivo, mas basicamente é com pronome. Para quê? Para evitar a repetição de um termo. Afinal de contas, na fala, a gente pode várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu faço isso, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, a gente acaba utilizando o pronome para evitar a repetição do nome, que é o substantivo. Muito comum haver essa repetição dentro de textos. Então, o pronome faz referência ao substantivo com o intuito de evitar a repetição. Mas nós também podemos fazer isso com outros substantivos, os sinônimos, e até mesmo com elipses. Isso é a coesão referencial. Agora, a gente também pode trabalhar uma coesão sequencial, trabalhada com preposições e com conjunções. Basicamente, o elemento mais importante para nós é a conjunção. O que é uma coesão sequencial? São as sequências das ideias empregadas dentro de um texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. Então é por isso, exatamente por isso, que é muito importante gravar, comer com farinha as conjunções. Tem de estar no sangue. Você precisa. Eu ouso dizer, se você não sabe conjunção, você não sabe interpretar e não sabe fazer redação. Como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, conclusão, oposição, se você não sabe conjunção? Tem de saber, ok? Então vamos lá. Agora aqui a gente vai analisar de acordo com as relações de referências e com as relações sequenciais, como é possível um texto ser coeso, coerente e dessa forma, não repetitivo e perfeito. Então aqui, ó, os alunos chegaram cedo. Aí você já pensa na concepção. Se eu estou falando alunos, é óbvio que eles chegaram a uma escola, né? É a perspectiva. Então os alunos chegaram cedo, mas a porta estava fechada. Esse mais aqui é uma conjunção adversativa, que indica uma oposição. O que é uma oposição? É a quebra de uma lógica. Então, os alunos chegaram cedo, mas a porta da sala estava fechada. Ou seja, o normal era a porta ficar aberta no momento em que esses alunos sempre chegavam. Agora, decidiram então passar na secretaria. Quem decidiu? Os alunos. Então, este verbo aqui, ó, ele permite uma retomada do termo alunos para que a gente não precise, mais uma vez, repetir o termo alunos. E aí você vai observar que o então aqui é um elemento conclusivo, é uma conjunção conclusiva. E por que isso? Vamos lá. Se o normal era chegar e a sala estar aberta, né, a porta da sala estar aberta, só que não foi o que aconteceu, teve uma oposição, teve a quebra de uma lógica. Diante disso, então, eles concluíram que era melhor passar na secretaria. Agora, eles concluíram isso, mas qual era o objetivo ao passar na secretaria? Então, aqui, ó, eles colocaram, a gente coloca, né, a expressão a fim de, que é para mostrar a concepção da finalidade. Afinal de contas, quando eu uso a fim de, tem um afim junto e tem um afim separado. O afim junto indica afinidade e o afim separado indica finalidade, intuito, objetivo. Então, ó, a fim de descobrir o que aconteceu. No caminho, os discentes, vamos lá. Professores e alunos. Professores docentes. Alunos discentes. Então, aqui, mais uma vez, retoma o termo alunos, mas evitando a repetição. Então, no caminho, os discentes encontraram a diretora, a qual lhes disse que o professor estava doente. Este a qual aqui, ó, é, na verdade,
um pronome relativo, que retoma o termo diretora para não repetir o termo diretora. E aí a gente vai observar aqui que todos os elementos que estão em vermelho são elementos que eu utilizei para mostrar essa concepção da coesão. Então se liga só, o lhes, gramaticalmente falando, é um pronome pessoal oblíquo átono, que aqui sintaticamente funciona como um objeto indireto. E por que eu percebo isso? Pela estrutura verbal. Então, tá ali, a diretora disse que o professor estava doente a quem? Aos alunos. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. E que quem diz alguma coisa a alguém. Quem foi que disse? Quem é o sujeito? A diretora. Beleza? A diretora. Aqui no caso, né, é até o pronome relativo que está funcionando como sujeito. Então, ó, disse alguma coisa, ou seja, ela disse o quê? Que o professor estava doente. A quem? Aos alunos, ou seja, a eles. E por isso tem o lhes, que é mais uma vez uma retomada do termo alunos. Então, observem. Aqui nós trabalhamos relações de referência, trabalhamos essa referência com sinônimos, com pronomes e até mesmo com uma concepção de verbo que demonstra uma elipse, porque eles decidiram, os alunos decidiram. Então, a gente omitiu aqui um termo. E em relação à concepção da coesão sequencial, observe o que aconteceu aqui. Nós temos um valor de oposição, um valor de conclusão e um valor de finalidade, porque tudo isso foi pertinente ao texto apresentado. Então, isto é a coesão, gente. Nós trabalhamos tanto a coesão referencial quanto a coesão sequencial. E agora a gente vai brincar um pouquinho mais com isso, ok? Então, acompanha aqui comigo, ó. Deixa eu apagar para não ficar poluído. Nas provas de redação, os candidatos são frequentemente penalizados por não empregarem palavras que marquem a transição entre duas ideias ou dois parágrafos distintos. Nas questões de interpretação de texto, o candidato precisa entender os tipos de elementos coesivos e como eles funcionam. Então, galera, isso aqui cai na tua prova de interpretação, na verdade, de análise textual, como coesão referencial, basicamente o pronome, e como coesão sequencial, basicamente a conjunção. E você também tem de entender isso para poder produzir o texto. E mais uma vez eu vou frisar, você chato, grave as conjunções. Então vamos lá, ó. Se você não tem um local para gravar a conjunção, pode ir nesse site aqui, ó, cidconcursos.com.br e no menu documentos tem um material bacana de conjunção para você baixar gratuitamente. Tem material de verbos, tem alguns simulados, tem algumas videoaulas de degustação. Então aproveita, tá? Só para dar a dica aí. Então vamos continuar aqui, galera. Há basicamente dois tipos de coesão textual, como eu falei a vocês. A coesão referencial aponta para os outros elementos do texto, a fim de acrescentar novas informações sobre algo que já foi mencionado. Basicamente, quem trabalha aqui é o pronome. E a coesão sequencial encadeia as ideias no texto, estabelecendo entre elas relações lógicas, como as noções de causa, consequência, oposição e por aí vai. Então, é só para continuar aqui o estudo dirigido do nosso texto. Então, observa aqui como é que a gente vai trabalhar a coesão referencial. Então, aqui, ó. Os principais elementos que estabelecem coesão referencial são os substantivos e os pronomes. Então, aqui, ó, exemplo. Maria trocou o relógio que seu pai lhe havia dado. O aparelho estava com um defeito, e então a vendedora logo substituiu o presente comprado por seu João. Então, aqui vocês vão reparar que agora eu só vou trabalhar a coesão referencial. E eu me preocupei em mostrar aqui cores diferentes, porque as referências são diferentes. Então, olha só. Maria
é o nosso elemento principal aqui, é a nossa personagem central e está em vermelhinho. E aí eu vou botar como número 1 aqui, beleza? E aí vocês vão reparar que tudo que está em vermelhinho se remete a Maria. Aí vocês vão ver que tem aqui cores que para vocês aí provavelmente aparece o que? Azul ou roxo, não sei, né? Aqui a incidência da luz, ora aparece roxo, ora aparece azul, não sei em casa. Agora, isso aqui é um azul aciano, se eu não me engano, né? Tem esse nome assim. Então vamos lá. Tá ali. Então aqui, ó. Maria trocou o relógio que seu pai lhe havia dado. Então vamos lá. Maria trocou o relógio. Observem que o relógio está aqui em azul. Vou chamar de azul piscina, né? Melhor, né? Então olha aqui, ó. Maria trocou o relógio que seu pai lhe havia dado. Este que retoma relógio. É um pronome relativo, que serve exatamente para fazer referência ao termo anterior, no intuito de evitar a sua repetição. Aí aqui, este seu, ele é um pronome possessivo. E aí olha só que interessante. Para que exista posse, tem de haver duas coisas. Tem de ter o possuidor e a coisa possuída. E este pronome relativo, esse pronome possessivo, que sempre vai trabalhar com dois elementos, com o possuidor e com a coisa possuída, ele sempre vai fazer referência ao possuidor e concordar com a coisa possuída. Então aqui quem é o possuidor? É a Maria. E quem é a coisa possuída? É o pai. Então, por isso que está no masculino, porque está concordando com o pai, mas faz referência ao termo anterior, aqui no caso Maria, que é o possuidor. Ok? Então vamos lá. Maria trocou o relógio que seu pai lhe havia dado. E aí você vai observar aqui que quem dá alguma coisa a alguém. Então ele deu o quê? Ele deu o relógio. A quem? A Maria, ou seja, a ela. Então este lhe aqui também retoma Maria, como eu disse a vocês anteriormente. Aí, continuando, o aparelho, que aparelho é esse? O relógio. Então, retoma relógio. Aqui vocês vão observar que eu utilizei um substantivo e que pode funcionar como um sinônimo pelo contexto que a gente tem aqui. Então, o aparelho estava com defeito. Então, a vendedora logo substituiu o presente. E, mais uma vez, a gente utiliza aqui um substantivo para retomar relógio. Então, nós fizemos aqui 3 situações de retomada para relógio. Em uma nós utilizamos um pronome relativo e nas outras 2 nós utilizamos substantivos. Aí continuando, comprado por seu João. Aí observem que aqui está da mesma cor que está a cor da palavra pai. Um azul piscina, por assim dizer, né? Sei lá, um azul clarinho. Eu não vou acertar nunca a cor, né, desse negócio. Mas vamos lá. Aí você vai pensar assim, mas por que agora este seu não está vermelho igual ao outro seu? Porque esse seu aqui não é um pronome possessivo. Ele é um pronome de tratamento. Porque é como se eu falasse o senhor João, o seu João, a dona Maria, é assim que funciona. Então, este seu realmente, além de concordar com a palavra João, ele faz referência aqui ao João, que na verdade, todos os 2 elementos aqui fazem referência ao pai de Maria, que é o seu João. Ok? Tranquilo? Belezinha? Então agora, galera, a gente já domina o processo de coesão referencial, pelo menos em parte. Para nós ampliarmos este conteúdo, eu vou mostrar para vocês mais algumas coisinhas baseadas em nomenclaturas, tá? Mas calma aí, daqui a pouco a gente chega lá. Olha aqui um próximo exemplo.
Observação: a elipse de um termo também funciona como elemento coesivo anafórico. Comi uma torta de maçã e uma de figo, ou seja, comi uma torta de maçã e uma torta de figo. A menina comeu pouco, deixou quase tudo no prato. A menina comeu pouco, a menina deixou quase tudo no prato. Então, para que a gente evite a repetição, a gente pode fazer através de pronomes, através de substantivos e até mesmo através de elipses. E agora eu vou ampliar mais isso com vocês, porque eu quero que você saia daqui fera, arrebentando. Então acompanha aqui comigo, ó. Quando a gente fala em coesão referencial, a gente trabalha muito os elementos endofóricos e os elementos esofóricos. Endo vem de dentro e eso vem de fora. Então, o elemento endofórico é o elemento dentro do texto e o elemento esofórico é o elemento fora do texto. Aí, quando eu tenho um elemento dentro do texto, quando eu faço esse tipo de conexão, vai ser, na verdade, uma ligação de um elemento a outro dentro do texto. E se o elemento endofórico trabalha a ligação de um elemento a outro dentro do texto, só tem duas possibilidades. Não é um elemento que vai fazer uma referência a ele próprio. É um elemento que vai fazer uma referência a alguém que já apareceu ou a alguém que ainda vai aparecer. Então, é por isso que eu divido em elemento anafórico e em elemento catafórico. O elemento anafórico, ele sempre vai fazer referência a um termo anterior. Já o elemento catafórico, ele sempre vai fazer referência a um termo posterior. Agora vamos ver como é que isso funciona na prática. Se liga só. João era casado com Maria. Ontem ele a viu aos beijos com outro homem. Hoje ambos vivem separados. Na fala, eu poderia várias vezes repetir João e Maria e ninguém iria estranhar. Eu poderia dizer que o João era casado com a Maria, que ontem João viu Maria aos beijos com outro homem, que hoje João e Maria vivem separados. Até mesmo porque seria uma conversa, então a gente poderia estar fazendo outra coisa, bebendo, comendo alguma coisa, jogando bola, sei lá. Então, ia acabar passando batido. Na escrita, mais uma vez eu vou frisar, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, eu evito através de elementos coesivos. Então, aqui eu tenho dois personagens principais, João e Maria. Existe algum elemento do texto que faça uma referência direta a João? Existe, não existe? O ele. Ele faz referência direta a João. Agora, existe um outro elemento do texto que faça referência a Maria, por exemplo? Existe o a, que faz referência a Maria. Agora, existe algum outro elemento que ainda faça referência a eles? Existe, né? A palavra ambos, que no caso faz referência aos dois elementos, tanto a João quanto a Maria. E você vai reparar que sempre a referência foi feita a um elemento anterior. Este processo se chama coesão referencial anafórica. É uma referência anafórica porque faz referência a um termo anterior, ok? Como é que isso cai numa prova, por exemplo, de forma objetiva? Através de duas pegadas. Ou o camarada não trabalha a nomenclatura, ou ele trabalha a nomenclatura. Então, ele pode destacar o a, por exemplo, e perguntar a quem o termo destacado está fazendo referência. Gente, se está dentro do texto, é só ter calma e atenção que você vai achar. Então, você vai achar aqui Maria. Ok, beleza. Dentro dessa pegada, o que ele pode fazer para tentar dificultar a tua vida? Distanciar os referentes. Aqui está muito próximo, então fica fácil. Agora, se ele distancia, se ele coloca um termo na linha 3 e um outro termo na linha 10, aí já dificultou um pouquinho mais. E ainda nessa pegada, para poder dificultar, ele pode criar várias opções para fazer você voltar várias vezes ao texto, destacando um termo e colocando o correspondente entre parênteses. Então, ele coloca assim, dentre as opções abaixo, assinale aquela que o correspondente entre parênteses está adequado ou inadequado de acordo com o termo destacado. E aí ele coloca, por exemplo, ontem ele a viu aos beijos com outro homem. Destaco o a
e entre parênteses coloca Joana. Tá errado. Agora, se ele colocar entre parênteses Maria, aí tá ok. Agora, segunda pegada, trabalhando a nomenclatura. Então, ele vai destacar este A e vai perguntar qual foi o tipo de coesão empregada ali. Se foi anafórica, se foi catafórica, se foi sequencial, se foi esofórica. E aí, você já sabe que está fazendo referência a Maria, que está dentro do texto e que apareceu antes. Portanto, só pode ser uma coesão referencial anafórica. Ok? Agora, mais um exemplo para mostrar a vocês como o camarada pode ser sem vergonha e pode tentar derrubar o candidato. Então, acompanha aqui comigo, ó. Neymar e Negueba são jogadores de futebol. Este é craque, aquele é pereba. Se eu perguntasse a você que está em casa quem é o craque, quem é o pereba, provavelmente pelo senso comum, vocês responderiam que o craque é o Neymar e o pereba é o Negueba. Mas isso é muito subjetivo. Dizer que alguém é bom de bola, ruim de bola é subjetivo. Dizer que alguém é bonito, é feio, é subjetivo. Então aqui o camarada trabalhou a concepção do pronome demonstrativo, que cai muito em provas e quando a gente usa no texto, geralmente o aluno usa de forma equivocada. Então você precisa dominar. Então se liga só, eu tenho este, esse e aquele. Basicamente, eles servem para mostrar a pessoa do discurso, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Mas em provas, ele tem uma função distributiva muito interessante. Vamos lá. Primeiro de tudo, o este, ele sempre fica próximo do emissor. O esse, sempre próximo do interlocutor. E o aquele, distante de ambos. Então, numa primeira pegada, a gente pode trabalhar uma questão para saber a posição do enunciador. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, obrigatoriamente tem duas coisas, quem fala e quem ouve. Então vamos supor que eu esteja falando e você que está em casa esteja ouvindo, o que é natural. Então eu sou o emissor e você é o receptor. Vou falar sobre esta caneta. Então eu digo, esta caneta é preta, porque ó, próximo do emissor. Vou dar na sua mão, segura aí, ó, estica a mão. Esticou, pegou, aí agora está na sua mão. Aí eu digo assim, ó, essa caneta é preta. Comigo, esta. Com você, essa, ok? Aí eu jogo longe, ó, aquela caneta é preta. Agora, na concepção da distribuição, que é o mais comum na prova, a gente tem de entender que quando você faz referência a termos anteriores, e aí você vai observar que eu falei no plural mesmo, quando eu faço referência a termos anteriores utilizando os pronomes demonstrativos, eu só posso fazer referência a 2 termos anteriores. Eu jamais vou fazer a 3 termos anteriores. E se eu não vou fazer a 3, eu corto o elemento intermediário. E aí só fica um 2, ou seja, não vai aparecer o esse, só vai aparecer o este e o aquele. Então, o este vai ser para o elemento mais próximo. E o aquele vai ser para o elemento mais distante. Ok? Anotado isso? Então vamos lá. Vou apagar aqui e a gente vai voltar para o exemplo. Lembrando que o mais distante vai ser sempre o primeiro elemento que vai aparecer no texto. E o mais próximo do pronome demonstrativo, obviamente, vai ser o segundo elemento. Então aqui, ó, Neymar e Negueba são jogadores de futebol. Este é craque. Este faz referência ao elemento mais próximo. Quem é o mais próximo, no caso? O Negueba. Então, Negueba é craque. Por quê? Porque eu sou flamenguista. Então, craque para mim é um Mengão, né? Prata da casa ali, o Negueba. E aquele faz referência ao mais distante. No caso aqui, ao Neymar, que é o pereba. É óbvio que eu estou brincando, né? Agora, aqui é muito importante saber, porque muito candidato acha que o este é o primeiro e o aquele é o segundo. E só de saber isso daqui você já está anos-luz na frente de muito candidato. Outra coisa, existem algumas pequenas falácias no mundo do concurso público, até em videoaulas de professores, aí às vezes conhecidos, e também de gramáticas para concursos públicos. Eu já vi muita gente reproduzindo que dá para usar o este, o esse e o aquele, e não dá. É um fato culto da língua, é
padrão culto da língua. Ah, Sidney, mas se eu quiser falar de um terceiro jogador, por exemplo, se eu quiser falar do Paulo Henrique Ganso, se eu quiser falar do Diego, se eu quiser falar sei lá, do Cristiano Ronaldo, o que eu vou fazer, Sidney? Se você quer utilizar mais de 2 elementos, ou seja, 3, 4, 5 e aí por diante, você vai utilizar numerais e não os pronomes demonstrativos. Então você vai dizer, o primeiro é craque, o segundo é mais ou menos, o terceiro é pereba e por aí vai. Então, para fazer referência a termos anteriores utilizando pronomes demonstrativos, só 2. O este para o mais próximo e o aquele para o mais distante. Ah, Sidney, então eu nunca vou usar o isso? Vai. Só que aí é o seguinte. O esse tem uma distinção em relação ao este quando a gente trabalha um único elemento. Aí é óbvio que estudando isso daqui a fundo, a gente percebe que eles são idênticos, não faz a menor diferença. Agora, normalmente, qual é a tendência das bancas e qual é a tendência, né, da galera mais da antiga, mais tradicional? É fazer com que o esse tenha uma tendência anafórica, ou seja, faça uma referência a um termo anterior, e o este tem uma tendência catafórica, então faça referência a um termo posterior. Ok? Belezinha? Então, aqui, neste momento, a gente pode trabalhar assim, ó. Um beijo. Eu quero isso de você. Ou então, eu quero isto de você. Um beijo. Primeira frase, o que eu quero? Eu quero isso. Mas isso o quê? Um beijo. Então, aponta para beijo que apareceu antes, referência anafórica. Na segunda frase, eu quero o quê? Isto. Mas isto o quê? Um beijo. Então, a referência catafórica. Reparem que os referentes são os mesmos. A posição é que muda. O isso faz referência ao termo anterior e o isto faz referência ao termo posterior. Ok? Então, vamos lá. Então, agora você já está safo nos processos. Eu vou mostrar só mais um exemplo de catafórico aqui, mas você já domina, ó. Elemento catafórico faz referência a um termo posterior. Então, aqui, primeiro exemplo. Ele jurou aumentar o salário dos professores, o prefeito Eduardo Paes. O ex-prefeito, né, no caso. Agora já veio o outro. Então, vamos lá. Aqui, o ele está apontando para quem? Está apontando para Eduardo Paes. Então, aponta para um termo que aparece depois e que está dentro do texto. Então, a referência é catafórica. Dele, eu só quero a pensão dos meus filhos. O dele está apontando para quem? Está apontando para Romário, que apareceu depois do texto, depois do termo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma referência catafórica. E aí, gente, sejamos sinceros. Processo muito fácil, né? Não tem nada de difícil aqui. Se está dentro do texto, é só ter calma e atenção que você vai achar. Agora, a gente vai trabalhar o elemento esofórico. E como eu disse a vocês, é uma referência a um outro elemento fora do texto. E aqui a problemática começa já pela nomenclatura, porque o cara pode chamar de elemento esofórico, mas pode chamar de elemento deítico, pode chamar de pronome deixe, é um termo deixe, pode chamar de díctico,